Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 eram prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis aí o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que o noivo há de vir vos buscar. Feche a Bíblia, coloque na cadeira, coloque no banco, pegue na mão de uma pessoa bem perfumada do seu lado. Glória a Deus. Aperte a mão dela com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Vamos orar. Pai das luzes, eu te exalto, eu te glorifico. Te glorifico porque uma vez mais a sua noiva está reunida e está disposta a ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para falar. Nós não viemos aqui, ó Deus, para ouvirmos coisas naturais. Viemos aqui para sermos possuídos por algo divino e sobre-humano. Queremos caminhar pelo tapete da sua revelação nesta noite e tocarmos as orlas do seu vestido. Senhor, eu lhe peço agora, sei que o Senhor tem muitos filhos e tem muitos lugares do mundo para prestar atenção hoje, mas eu gostaria que o Senhor desse prioridade ao Ministério Apacentar de Nova Iguaçu aqui na Baixada Fluminense. Porque nesta quinta-feira, Senhor, eu tenho certeza que o céu vai se aproximar de nós. E se por algum motivo o céu não conseguir descer a nós, a terra se aproximará de Ti. Porque nós não vamos sair daqui sem antes sentirmos a magnitude da Sua glória. E antes que eu comece a desenrolar a Sua revelação nesta noite, eu lhe faço 2 pedidos como costumeiramente faço. O primeiro pedido é que ao redor desta igreja, num raio de 5 quilômetros quadrados, onde houver um demônio alojado agora, onde houver um espírito desencarnado maquinando mal, eu dou a esses demônios 5 segundos para desaparecerem do estado do Rio de Janeiro. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória. O segundo pedido é um pedido de atrevimento espiritual, Jesus. Se ainda tenho crédito no céu contigo como pregoeiro da sua palavra, abre a porta do céu sobre nós agora e manda do céu para a terra uma comitiva de anjos. Só que eu quero anjos especiais nesta noite. Quero anjos de fogo entre nós. Que eles comecem a sobrevoar a nave desta igreja, esparramando brasas tiradas do seu altar, brasas incandescentes. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele, mas renova agora. Agora, renova agora. Não precisas da ajuda do homem, Senhor, para nada. Tu és onipotente. Então mostra o brilho da sua onipotência nesta noite. É o que eu lhe peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Antes de se assentar, levante o dedo de profeta para cima comigo. Aponte este dedo para o nariz da pessoa que está do seu lado. Com carinho e respeito, diga para ela: é hoje. É hoje que vamos ser transportados da terra para o céu. Sem escala. Sem pedágio. Diga: não se assuste comigo. Se eu entrar no reteté de Jesus, entra comigo.
Só não faça barulho estranho perto de mim. Crê nisso? Então saia da terra, dê um grito de glória a Deus. Tome o seu assento, glorificando a Jesus e aplaudindo o eterno Rei de Israel. Glória a Deus. Tremendo. Glórias a Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Deus é eterno. Estamos vindo aí de uma série de mensagens pregadas dentro e fora do Brasil. E sábado nós estivemos pregando no maior encontro de missões do mundo, que é o Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. Centenas de milhares de pessoas estiveram ali e outras centenas de milhares de pessoas assistiram ao vivo pela internet. Acredito que a mensagem pregada no sábado à noite alcançou cerca de 1 milhão de pessoas em tempo real. E sei que Satanás ficou furioso, mas ele teve que morder a testa dele lá no limbo do inferno. Porque ele já nasceu e foi condenado à derrota. E eu prego para um povo que nasceu condenado a ser vitorioso para sempre. Se é que isto é uma condenação. E eu gostaria que Deus derramasse aqui hoje pelo menos uma porcentagem do que ele derramou naquele lugar. Eu não sei se vocês vão aguentar. Me disseram que os cariocas não têm muita estrutura. Se Jesus derramar sobre eles, alguns vão sair daqui hoje com tanta glória que vão perder o rumo da sua casa. Quantos querem hoje tudo que Deus pode mandar? Então dê um grito de glória a Deus. Ó. Só para não perder o costume, acotovela o irmão do Senhor, diga para ele, por favor, abra esta boca e adore ao Rei que fez os céus e fez a terra. Vamos aplaudir a Jesus mais uma vez, porque Ele é grande. Eu não sei como está o seu estômago hoje. Queria eu hoje trazer uma sobremesa, como uma sobremesa que eu comi na casa de uma querida irmã carioca, que eu até levei para minha casa, um mousse, que eu não posso nem lembrar, não vou pecar aqui. Queria eu trazer uma comida bem leve, como um camarão frito no alho e óleo. Mas Jesus hoje preparou um mocotó. Então quem não tem estômago para comer coisa forte, pede para Jesus mandar um engove espiritual. Tome um agora e outra depois dessa mensagem, porque a tampa da chaleira vai voar. Quando eu abro a minha Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 25, eu tenho a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens é um texto de difícil interpretação, visto que, quando o Senhor Jesus aplicou esta palavra, Ele não a aplicou para todo mundo. Ele estava falando diretamente ao coração dos judeus. Há uma inserção para os samaritanos imbuído naquele texto sagrado. Porém, nós que temos a mente de Cristo, podemos parafrasear este texto e transformá-lo numa mensagem de cunho escatológico. Uma mensagem que nos leva e nos levará à presença de Deus com muita santidade e sabedoria. Quando eu leio este texto da parábola das 10 virgens, posso muito bem aplicá-lo à igreja de Cristo. Também é claro que por inserção de entendimento, tenho ali 10 virgens. Todas eram virgens, todas eram puras, pelo menos é isso que subentende-se pelo texto. Mas apenas 5 delas estavam preparadas para um encontro com o seu belo e tão esperado noivo. Quando eu leio este texto, a minha alma fica aflita dentro do coração, porque como pregador desta geração final, ainda neste século 21, tenho ouvido muitas poucas mensagens acerca da vinda de Cristo. Sempre que nos reunimos, ouvimos pessoas falarem sobre motivação, sobre percepção de coisas, sobre busca daquilo que é sobre-humano. Não basta ter a família completamente unida. Nada disso nos credenciará a sermos arrebatados no dia em que Cristo voltar. O que nos levará ao céu é uma atitude de santidade, de respeito à palavra do Senhor e uma vida reta e regrada na sua presença. Quem tem ouvidos, ouça nesta noite o que o Espírito quer dizer à igreja carioca. Porque Deus hoje nos conduzirá pelo tapete da sua palavra e limpará as nossas vestes. Quem está preparado para isso, dê mais um grito de glória a Deus. Deus não fez a raça humana para ficar na terra. Um dia, Satanás olhou para Deus, se apegou na palavra que o próprio Deus havia dito lá no livro do Gênesis e disse: Deus é um ser extremamente frustrado porque se arrependeu de fazer o homem. Está escrito na Bíblia isso. Deus disse isso a Noé: me arrependo de haver feito o homem.
E antes que o diabo conseguisse colocar esta palavra em dó menor no meu coração, me fazendo crer que Deus estava arrependido de nos criar, Deus veio com a sua revelação e disse: calma, filho, eu disse que eu me arrependi de ter feito um homem, mas leia o restante do texto que você vai ver como é que eu me arrependi. Está escrito assim: me arrependi de ter feito um homem na terra. O homem não foi feito para estar na terra. Deus achou que já podia ter nos feito para morarmos diretamente no céu. Está entendendo? Você é um ser que caminha nesta terra, come arroz e feijão, tem um monte de crises existenciais, mas é protegido e banhado pelo sangue de Jesus. O seu ouvido será nesta noite afinado no diapasão do Espírito Santo. E se aprover a Deus hoje tocar a trombeta, eu quero crer que até as cadeiras desta igreja serão arrebatadas, porque eu estou pregando para o público final. Quem acredita que Jesus está voltando, dê mais um grito de glória aí. Perguntam sempre para mim: pastor, como é que Jesus está voltando? Me dê sinais. A minha Bíblia fala de 153 sinais que já concluíram, que já aconteceram, que já exemplificam e mostram que o nosso noivo já vem, que mostram que Jesus já está sentado sobre o seu cavalo, estando esperando apenas alguns segundos mais para que o arcanjo toque a sua trombeta, grite sobre Israel, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitem primeiro, e depois nós os vivos seremos arrebatados daqui. Quando eu olho para os sinais nos céus, na terra, na atmosfera, quando eu ouço falar do efeito estufa, do bloqueio ou do buraco que está dentro da camada de ozônio, quando eu vejo falar de tsunamis, de vendavais, de temporais, quando eu vejo falar de temores e tremores de terra, temores de corações de homens, quando eu ouço falar de crises financeiras, econômicas por todo esse mundo, quando eu vejo uma crise religiosa em andamento por causa da troca do líder da maior religião, dentre todas as facções do cristianismo, a maior delas, que é o catolicismo romano, quando eu vejo o ser humano ávido por consumir coisas e comprar coisas, a falta de respeito entre as famílias, pais se voltando contra filhos, filhos se voltando contra pais, e o maior de todos os sinais, uma apostasia generalizada dentro da igreja, crentes achando que são donos dos seus próprios narizes, pregadores pregando não aquilo que está escrito, mas aquilo que a sua mente entende por ser verdade, homens de Deus que ao invés de ensinarem aquilo que é certo, ensinam aquilo que está dando certo, ou aquilo que posteriormente irá dar certo. Eu vejo que Jesus está voltando, e a minha oração é a oração do Espírito Santo, que deixou escrito para nós no livro do Apocalipse, para que sempre que estivermos aflitos a repetirmos: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quantos aguardam a vinda do Rei? Dê mais um grito de glória a Deus. Eu creio, sem sombra de dúvida nenhuma, que estamos diante de uma iminente catástrofe mundial. Estamos simplesmente sendo preparados para um conflito generalizado de proporções bélicas jamais vistas por todos os seres humanos. Eu creio que a bala da explosão atômica já está na agulha da arma do Espírito Santo. Mais cedo ou mais tarde ela eclodirá, ela implodirá. Eu acredito porque conheço a Bíblia. Quando o apóstolo São Pedro diz assim: os céus que agora existem passarão com estrépito e grande tremor. A palavra céus ali no livro de Pedro, ela vem do grego curador, e curador é um dos derivados do urânio, e o urânio é exatamente uma das matizes ou matrizes do que faz o armamento atômico. A minha Bíblia Sagrada, ela não faz rodeios para falar o que acontecerá com a raça humana. Por exemplo, o profeta Zacarias disse que haveria sobre esta terra no final dos tempos um aquecimento tão grande, desta estrela de quinta grandeza que nós chamamos de Sol, seria tão quente, esta terra ficaria tão quente que os olhos dos homens apodreceriam em torno da sua própria órbita. Lá vem o profeta Malaquias vaticinando o que Zacarias disse, dizendo assim: e não haverá nesta terra nem raízes e nem ramos, porque vai acontecer algo que vai esquentar todo este planeta. E quando nós já estamos assim atormentados, ele, que é o profeta que conhece a palavra do Senhor, diz assim: fiquem tranquilos, não haverá raízes nem ramos, porque vai esquentar demais para o ímpio, porque para aqueles que creem em Cristo nascerá o sol da justiça, e nós estaremos morando em um outro lugar. Aleluia!
quando eu vejo o mundo entrando em crise, quando eu ouço as nações se degradando, quando eu ouço alguém dizer assim, não há paz, quando eu ouço falar de bramido nas ondas do mar, isto não me deixa inseguro, porque eu não estou alicerçado nos fragmentos humanos, não estou alicerçado nas filosofias humanas, eu estou alicerçado em uma fé que é imbatível, que se chama cristianismo. E o meu cristianismo não é uma religiãozinha como essas que existem e foram abandonadas e terminaram, não. O cristianismo verdadeiro é a única religião que nasceu na terra e ela é refletida para a eternidade. Eu não preciso crer em reencarnação aqui, não preciso ser como alguém que crê no espiritismo, que tem que nascer 1, 2, 10, 100 vezes até atingir um nível de estatuto maior dentro do karma universal. Não preciso disso, não preciso renascer 1 milhão de vezes. Nasci de novo uma vez só. O sangue de Jesus Cristo me levou e hoje eu tenho esperança de que Ele vai voltar. Eu sei que o Senhor já está voltando. Aqueles que entendem um pouquinho do que falo já podem ouvir os seus passos chegando pelas nuvens por um dia onde nós haveremos de atravessar. Eu sempre que estou entristecido, leio quando Jesus Cristo estava subindo ao céu no dia da sua ascensão, quando Ele estava dizendo as suas últimas palavras e os seus discípulos olhando para Ele atônitos quando uma nuvem o ocultou, estando eles fragilizados, 2 anjos se aproximam e dizem assim, varões galileus, o que estáis olhando? Do jeito que Ele foi, em breve, não demorará muito, Ele vai voltar. Quem acredita no arrebatamento da igreja? Quem acredita que este ato vai acontecer? Quem acredita que será tomado, possuído por uma graça tão grande, que não haverá atmosfera, não haverá pecado, não haverá demônio que o prenderá nessa terra? Por gentileza, dê um salto da sua cadeira para adorar ao Redentor. Antes que eu entre na história propriamente dita, deixe-me lhe explicar o que é o arrebatamento. Arrebatar no original é ser tomado com força. É um ato único que jamais aconteceu em toda a história. Isto falando de multidões. Vai acontecer. E eu creio nisso. Oxalá que acontecesse nos nossos dias. Mas é um ato já predito na Bíblia Sagrada. Muitos textos da Bíblia Sagrada apontaram para o arrebatamento da igreja. O Senhor deixou escrito para que nós entendêssemos como aconteceria. Eu tenho na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, várias coisas que nos apontam para isto. Eu tenho a história de Elias, que foi arrebatado ao céu quando uma carruagem de fogo o separou de Eliseu, sendo levado ao céu por um redemoinho sem provar a morte. Eu tenho a história de Enoque. A minha Bíblia diz que o 7º depois de Adão andou tanto com Deus que o Senhor o tomou para si. Na história desses 2 homens eu vejo sinais daquilo que Jesus Cristo vem buscar em uma igreja. Primeiro, o Senhor vem buscar uma igreja que tem o espírito de Enoque, que ande tão perto dele, que ande tão junto dele, que quando olha para trás, está mais longe do mundo e mais perto dele. Deus só levou Enoque para morar com ele, irmão Albano, porque Enoque estava mais perto de Deus do que da terra. Quem está mais perto de Deus do que da terra, será tomado daqui. Isso serve para você que leva uma vida desgraçada, podre, imoral e pecaminosa, que está mais perto do mundo do que perto de Cristo. Isso serve para você que entra aqui dentro com essa carinha de santo, só falta colocar uma auréola na cabeça, porque parece um santo barroco, mas que está longe de Deus dentro da sua alma. Você está mais perto do mundo do que de Deus. Por isso, não entende a minha linguagem. Por isso, acha que eu sou um pregador daqueles apocalípticos, daqueles profetas malucos, que estou pregando algo do que não tenho conhecimento. Não é nada disso. O problema não está em mim. O problema está na vida desgraçada que você tem levado. E vou lhe dizer agora sem rodeios, se não se converter, se não pedir perdão do seu pecado, será deixado para trás. Mas aqueles que têm levado uma vida graciosa diante do Senhor, fique tranquilo, nem que amarrem você a uma tonelada de ferro no fundo do mar, no dia do arrebatamento, este ferro vai perder a força, tu subirás na força da águia. Tem um texto da Bíblia que é lindo, poderosíssimo. Quando eu vejo Abraão, já em idade avançada, chamando o seu servo Eliezer ou Eliezer, para que fosse buscar uma noiva para o seu filho Isaque. A noiva se chamava Rebeca. Eu vejo exatamente o que acontecerá no arrebatamento da igreja.
Abraão representa Deus Pai, Isaac representa Deus Filho, Eliezer representa Deus o Espírito Santo. Assim como Abraão pai mandou Eliezer buscar uma noiva para o seu filho Isaac, Deus já mandou o Espírito Santo para a terra para buscar a sua noiva para estar com seu filho Jesus Cristo. O que é mais belo? Quando o meu irmão Eliezer encontrou Rebeca, ele levou para ela vários presentes. O primeiro presente que ele deu a ela foram camelos. Junto com os camelos, ele deu 2 tipos de joias para ela: vasos com ouro e vasos com prata. E além disso, deu a elas vestidos lindos e poderosos. Leia isso no seu texto em Gênesis. Leia os Gênesis todos e você vai entender este texto. Eu vejo que Deus, quando enviou o seu Espírito aqui para preparar esta igreja para esta volta, para esta viagem de regresso, o Senhor simplesmente enviou o Espírito Santo e deu para ela primeiro camelos. Camelo é um dromedário que carrega sobre os seus ombros, com muita força e maestria, vários e vários pesos, e tem força para atravessar o deserto, nem que seja de joelhos. Eu vejo o exemplo dos pastores, o Espírito Santo dando pastores para a igreja, preparando para conseguirem carregá-lo nos seus ombros, para levá-lo de volta ao seu noivo. Quando eu vejo vasos de ouro, vasos com ouro, eu vejo o Espírito Santo adornando a noiva de Cristo com dons espirituais. Quando eu vejo vaso com prata, eu vejo o Espírito Santo trazendo dons naturais para a sua igreja, ou aquilo que nós chamamos de frutos do Espírito. Quando eu vejo Eliezer dando vestidos belos para Rebeca, eu vejo o Espírito Santo preparando roupas brancas para esta igreja aqui. E vou dizer mais: ninguém vai poder parar esta igreja. A minha Bíblia diz que antes que Rebeca fosse embora, um dos parentes mais próximos dela se aproximou dela e disse assim: irás tu com este varão? E ela não pestanejou, ela não pensou 2 vezes, ela gritou logo: sim, eu irei. O nosso amigo parente bem longe, Satanás, que está aqui nesta terra, junto com o mundo, a carne, os prazeres, sempre ficam perguntando para mim e para você: você vai embora com este varão? Por favor, diga para ele: sim, eu irei, porque eu nasci para ser rainha. Você não nasceu para ser abandonada, você não nasceu para ser a outra, você é a noiva linda, santa de Cristo Jesus de Nazaré. Quem acredita nisso, levante a mão para cima, agarre o ombro do seu irmão com carinho, chacoalha ele até ele ficar irritado. Isso, chacoalha ele, diga para ele: você é noiva. Diga: se você é noiva, está pura. Diga: se está pura, por que está com essa cara feia? Diga: se você está pura, abre essa boca, dê um sorriso, se prepare, ele está voltando. Falando de arrebatamento, antes que eu entre no texto, porque isso é só uma introdução, você pensa que é só o outro que é doutor sabedoria, né? Escute, existem 2 surpresas que todos os seres humanos terão quando chegar no céu, ou se chegarem lá. Eu disse isso ontem em uma igreja em que pregava. A primeira surpresa é essa: vai ter gente que, quando entrar pelas portas do céu, se entrar, porque tem alguns que vai chegar lá cheirando fumaça. Gostaram dessa? Quanto belo, seu irmão? Será que é você? Vai chegar lá cheirando fumaça. E quando chegar lá, o primeiro susto que ele vai tomar, ele vai achar que está no inferno, ao invés de estar no céu. Pergunta para mim: por quê, pastor? O que ele vai ver de gente lá, que ele achava que não ia, que ele jurava de perna, esse camarada não vai. Chega lá, ele vai ver ele e vai ficar todo apavorado. Devia ficar feliz, né? Porque o ser humano deve se alegrar com a salvação do outro. E detalhe, e dure a outra parte, alguns vão ficar decepcionados, porque vão procurar pessoas lá que eles juravam que estariam e não puderam entrar lá dentro. A vida com Deus é muito mais séria do que nós pensamos. Às vezes nós facilitamos o evangelho, tememos falar a verdade por causa do dízimo, por causa do conhecimento, porque é desconfortável ao ouvido de pessoas que são intelectualmente preparadas. E nós sabemos que com isso compramos briga com Deus. Jesus não colocou pastores na igreja para massagear o ego dela. Jesus não colocou líderes na frente da sua igreja para que fossem dominados por ela. O Senhor colocou homens na frente da igreja como atalaias,
E o atalaia ele traz sobre si o peso de toda a igreja. No livro do profeta Ezequiel está escrito assim: se eu mostrar ao atalaia que a espada vem, e ele não abrir a boca e profetizar, e não disser que a espada está vindo, o povo morrerá. Mas eu requererei da mão do atalaia o seu sangue. E eu quero repartir esta incumbência hoje com você. Eu quero que Deus hoje te transforme em uma atalaia de Deus, para que você olhe para as pessoas lá fora e não vejam apenas como pessoas arrogantes e truculentas, as vejam como pessoas condenadas à morte, que precisam escapar pela sua vida, e o poder que pode gerar a vida delas está dentro de você, está dentro da sua voz. Você não é comum, você é uma espécie de salva-vidas que o Senhor colocou neste mar turbulento. Ninguém sabe nadar neste mundo pecaminoso mais do que o crente. Então, por favor, caia no mar comigo hoje e arrebate aqueles que estão sendo tragados por Satanás. Levante as suas mãos, porque eu vou profetizar. Eu profetizo que aqueles que estão sendo afogados no mar do esquecimento, como os seus parentes, que estão sendo condenados, carcomidos pelas drogas, condenados pelos vícios, eu profetizo que não demorará muito. O poder que sairá de você a partir de hoje vai trazê-los para esta casa de oração. Profetizo que aqueles que estão desviados encontrarão o caminho do aprisco mais uma vez. Profetizo que aqueles que debocharam de você sairão correndo atrás de ti para ouvir uma palavra de verdade. Profetizo que nós vamos entrar no inferno nessa noite, saqueá-lo e povoar o reino dos céus. Quem acredita nisso, abre a boca e glorifica. Diz a Bíblia: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis aí o noivo, sai ao seu encontro. Eu perguntei a Deus, durante os meus vários anos de faculdade de teologia, qual seria o horário do arrebatamento da igreja. A Bíblia não diz o dia, mas ela diz a hora: à meia-noite. Não à meia-noite do meu relógio, não à meia-noite do relógio da igreja, mas na meia-noite do relógio de Deus. Um exemplo bem vivo do que acontece neste horário é que à meia-noite, geralmente, a maioria dos seres humanos normais estão dormindo. É depois deste horário, na primeira vigília da calada noturna, que os bandidos preparam para dar os seus botes. É nestas horas em que as mulheres que levam uma vida fácil, ou melhor, difícil, em que os homens pervertidos, aqueles que carregam tanta promiscuidade dentro do seu coração, se preparam para liberar os seus instintos de lobo que estão enrustidos dentro da sua alma. É sempre à noite, e sempre depois da meia-noite. Eu orei a Deus, diz: Deus, por que meia-noite? O Senhor disse: porque é um horário de desapercebimento. É um horário em que a maioria dos seres humanos normais estão dormindo. E o Senhor disse: por volta deste horário, eu virei como ladrão da noite e arrebatarei aqueles que não estão nem se preparando para este belo e santo dia. Quando eu li sobre a meia-noite, o Espírito me fez caminhar pela Bíblia. E eu encontrei tantas palavras acerca da meia-noite que meu espírito sacudiu dentro do meu peito. Por exemplo, foi à meia-noite que a minha Bíblia Sagrada diz que Sansão, tomando os portões da cidade de Gaza, o arrancou e o levou a cerca de 60 quilômetros sobre os seus ombros, porque os homens da cidade de Gaza haviam feito uma armadilha sobre ele. Acotovele o seu irmão, diga: aperte o cinto, porque começamos a decolar. Quando eu leio este horário da meia-noite na vida de Sansão, eu entendo que Jesus Cristo voltará numa noite como aquela de Sansão, quando os nossos inimigos estarão armando as ciladas, estarão tentando nos embromar, estarão tentando nos enrolar com palavras pequeninas, com mensagens simplesmente adulteradas, com pregações que não tocam o nosso coração. Satanás aproveitará este momento de madorna da igreja para tentar cercar esta igreja, para que ela não escute a voz do seu noivo e não encontre o caminho do céu. Deus queira que nesta meia-noite Deus faça com esta igreja o que fez com Sansão, que o Espírito se aposse desta igreja e que ela vá para a porta deste portão que foi trancado
fechado para que ela não pudesse atravessá-lo. Este portão chamado pecado, este portão chamado falta de compromisso, este portão chamado de por nós muitos e muitos nomes, que aqui faltaria dizer como a covardia de pessoas que não têm coragem de falar-nos a verdade. Que Deus coloque o Espírito Santo sobre a sua vida hoje, para que você se dirija a este portão. Detalhe, o portão da cidade de Gaza pesava 3 toneladas, não era uma portinha como aqui tem na porta da entrada da sua casa, era um portão de 3 toneladas, e a minha Bíblia diz que Sansão com as suas mãos arremessou-se contra o portão, ergueu ele bem alto, e do lugar onde estava até o monte onde Sansão levou, era uma distância de quase 60 quilômetros. Eu perguntei: Deus, por que isso? O Senhor disse: primeiro, para a igreja do arrebatamento, eu darei a ela uma autoridade, uma força como ela nunca teve antes. Esta igreja que eu estou pregando aqui não é uma igreja raquítica. Eu profetizo que Deus colocará tanta força nos seus braços, que aqueles demoninhos que te faziam fugir, a partir de amanhã para te enfrentar, vai ter que vir o chefe do chefe, o chefão, porque Deus colocará força nas suas mãos. Eu profetizo que vamos pegar estes portões, não me interessa o peso deles, vamos colocar num lugar que ninguém nunca mais vai trazê-lo. A porta que o Senhor abriu para esta igreja, ninguém fechará. Bata no peito, olha para o seu irmão e diga assim: não tem nenhum portão que me prenda no dia do arrebatamento. Diga: se tiver algum feito, eu arranco com as minhas mãos. Mas diga: daqui eu não, diga: aqui eu não fico. Diga: eu não nasci para estar aqui, nasci para ir para lá. Quem vai para lá comigo, abre a boca e adora. A minha Bíblia também diz que foi à meia-noite que Paulo, tendo pregado um sermão bem longo, fez cair de cima da janela Eutico. Diga para o seu irmão: se prepare, porque agora é chumbo grosso. À meia-noite, um pregador verdadeiro falava um sermão verdadeiro, pregava uma mensagem de verdade, com constância, sabedoria e unção. E Eutico representa uma igreja que não suportava ouvir uma mensagem verdadeira. Deixa-me dizer uma coisa, agora que a situação começou a mudar, mas a igreja da qual você pertence, aqui eu pertenço, ela não nasceu com som de música, ela nasceu com som de profetas, com a palavra sendo pregada. Há uma inversão de valores. Um dia desse eu fui convidado para pregar num grande evento, acredite, saí do nosso país, viajei 14 horas de avião, cheguei lá no outro país com o fuso horário todo destrambelhado, fui para o culto às 7 da noite, me deram a palavra para pregar 11h45 da noite, e dizendo: pastor, o senhor tem 15 minutos para terminarmos o culto, porque afinal de contas o povo já está cansado. Eu peguei o microfone a 15 para meia-noite e disse assim: de fato, eu não posso pregar aqui, porque esta igreja não é uma igreja sábia. Passamos quase 4 horas cantando músicas. É claro que o povo gosta e precisa comer peixe, mas o pão é mais necessário. Chega de peixe, eu quero pão. Está na hora da igreja comer pão saudável, porque se não comer ela vai morrer. A igreja da meia-noite, que está representada em Eutico, é uma igreja que escolhe o seu lugar para ficar. Quando eu olho para Eutico, eu posso pregar pelo menos umas 3 horas somente sobre este rapaz que ficou como um pêndulo e caiu de cima da janela. Primeiro, ele estava no lugar errado. Quem está na janela está olhando para dentro ou para fora, senhores? Quem está na janela está dentro ou está fora do contexto religioso? Eutico representa uma igreja que no dia do arrebatamento estará em cima do muro, uma igreja que está chutando com os 2 pés, caminha com o mundo e caminha dentro da igreja, gosta de fazer as coisas lá fora, mas também gosta de estar aqui dentro, gosta de passar aqui o dia se alimentando com as palavras pregadas aqui nessa igreja, mas também não fica sem colocar na sua TV um programa indecente ou imoral para assistir. Gosta de vir na reunião de casais da igreja, mas também gosta de sair com a sua família para ser exatamente como o mundo é aí fora. Gosta, tem 2 guarda-roupas esta igreja, afinal de contas é uma igreja que está como um pêndulo, não está nem dentro nem fora. Para vir à igreja é uma roupa santa, que você olha para a pessoa e diz assim: olha, é um verdadeiro anjo, só falta asinhas, mas quando está lá fora se veste pior do que uma prostituta, se veste pior do que uma pessoa despreparada, sem compromisso e imoral. Segure, porque eu disse que lá vem chumbo grosso. A igreja do arrebatamento não é uma igreja que você tem que ficar falando para ela: queridinha, lindinha, abençoadinha, que tem que ouvir palavras verdadeiras, senão não sairá da terra, ficará aprisionada aqui. A igreja representada por Eutico
gente que pensa que por causa do talento, do dom que Deus lhe deu, ela é imortal na terra. Ela acha que ela é inatingível. Só porque Deus deu a ela uma bela voz, só porque Deus deu a ela uma bela eloquência, ela acha que está acima de todos os seres humanos e pode pisar sobre eles. E pode humilhar os pequeninos. É alguém que começa a receber para si uma glória que não é dele. Amados, Deus repartiu conosco o seu Filho. Ele deixou o seu Filho sair de lá e vir para nós. O seu Filho repartiu com nós o seu sangue. Ele repartiu conosco a sua glória. Ele repartiu conosco parte da sua essência. Mas se tem uma coisa que ele jamais vai repartir com você, é a sua eternidade como Deus. Deus não quer que você seja concorrente dele, está entendendo? Deus perdoa todos os tipos de pecados, menos o pecado contra a sua soberania. O que é o pecado contra a sua soberania? É o pecado de Lúcifer. É alguém ser semelhante a Deus. É alguém querer ser maior do que ele. O que tem de gente dentro da igreja assim, que arrota grosso, pensa que é o rei da cocada santa dentro da igreja e acha que pode matar ou gerar vida. Acha que pode abrir a porta do céu e fechá-la quando bem quiser. Eu quero que essas pessoas entendam que quem está fora do lugar pensa assim, mas aquele que está dentro do coração de Deus, ele sabe que ele é apenas um servo de Cristo Jesus. Aqui dentro, quando eu olho daqui de cima para baixo, eu não vejo doutor, não vejo político, não vejo empresário, eu vejo servos de Deus que precisam do poder do sangue para sair daqui. Se eu tenho uma igreja que concorda comigo, que ela dê um belo grito de glória a Deus. Quando Eutico estava no terceiro piso da casa, e as lâmpadas eram queimadas no piso inferior, lâmpadas feitas com óleo de azeite, não havia lâmpadas de neon como essa. A fumaça do azeite batido depois de queimado ia subindo a fumaça. Aquele que estava no lugar impróprio começou a respirar o cheiro daquela fumaça. A queda de Eutico não foi pelo sermão de Paulo. Quantas vezes eu não vi pessoas que não gostam de ouvir a palavra dizendo assim: Paulo pregou uma mensagem espada. O que é uma mensagem espada? Comprida e chata. Nada disso. Paulo não pregou uma mensagem espada. O problema não estava no sermão longo de Paulo. O problema estava no lugar onde Eutico estava. Como ele estava num lugar que não era o seu, o cheiro daquela fumaça entorpeceu Eutico. Deixou Eutico meio pêndulo, meio dormindo, meio sonâmbulo, meio pesaroso. E quando ele menos percebeu, se desequilibrou e caiu lá de cima. Isto fala de pessoas que estão fora do seu lugar no corpo de Cristo. O cheiro da fumaça, pelo que eu entendo na Bíblia, era uma oferta agradável a Deus. Era Deus quem tinha que sentir aquele perfume. Mas como Eutico estava fora do lugar, ele sentiu antes de Deus, por isso foi fulminado. Deus manda dizer que a igreja do arrebatamento não pode estar fora do seu lugar. Maldita seja a denominação que bata no peito e diga assim: nós somos a única poderosa, somos a única santa. Maldita é a grande congregação que bate no peito humilhando as demais pequeninas. Maldito seja todo crente que acha que está no único lugar onde será salvo da humanidade. Porque ele não sabe que Deus não tem monopólio de povo. Deus não tem monopólio de unção. Deus não dá o monopólio do seu Pentecoste para qualquer um, está entendendo? O Senhor dá a sua glória para aqueles que estão na presença dele. Ministério é para sentar em uma bênção, sim. Mas tem igrejas pequeninas de 10 pessoas que também são santas e que merecem o nosso respeito e que também serão arrebatadas no dia. À meia-noite, Paulo e Silas presos, arrebatados para dentro de uma prisão. A minha Bíblia diz que os seus pés estavam aprisionados, bem como as suas mãos. Entraram dentro das masmorras daquela prisão, destruídos, à beira de um coma. Estavam eles desmaiados de tanto sofrimento. Estando eles presos, a minha Bíblia diz que à meia-noite acordaram. E ao invés de gritarem contra os soldados, lançarem palavras de maldição, pedirem a cabeça do seu inimigo em uma bandeja de prata, os dois, aprisionados no corpo, lembraram que não estavam aprisionados na alma. Podem prender os seus pés, crente. Podem prender as suas mãos. Podem flagelar o seu corpo, mas não podem tocar na sua alma. Eu vejo que a igreja do arrebatamento será assim. Uma igreja sofrida.
machucada, perseguida. Uma igreja que vai trazer sobre si sinais de Cristo. Carregará sobre si cicatrizes profundas. Uma igreja que poderá estar presa por aqueles fanfarrões da fé, que acham que são os bambambãs de Cristo. Uma igreja que estará calada. Estará calada porque estará debaixo do peso e do jugo da religiosidade daquela época. Estará aprisionada por homens que têm autoridade sobre os homens. Mas quando essa igreja acordar no dia do arrebatamento, ao ouvir o soar da trombeta, mesmo estando flagelada no corpo, ela erguerá a sua voz bem alto e cantará um cântico ao Senhor. E quando ela cantar este cântico ao Senhor, as prisões vão ter que se romper. Os grilhões vão ter que se partir em dois. Os inimigos vão querer se suicidar, mas a voz dessa igreja será ouvida nos quatro cantos da terra. Ah, como eu aguardo este belo e santo dia. Eu penso que no dia do arrebatamento será algo como jamais houve na terra. Quem sabe aquele dia tormentoso, porque Satanás verá antes de nós a vinda de Cristo, porque ele está nas regiões celestiais. Quando ele olhar para o céu e ver o meu Salvador e o seu Salvador vindo com miríades e miríades de anjos, quando ele ouvir o toque do grito do grande arcanjo de Deus e ver o anjo do Senhor com a trombeta na mão pronto para tocar, ele vai fazer uma varredura na terra. Ele vai atormentar crentes. Eu acredito que ele vai jogar alguns das prisões, vai tentar arrancar o corpo, as suas almas de dentro dos seus corpos com a morte. Vai tentar fazer alguns pecarem e alguns estarão sofrendo muito. Mas quando o Senhor romper os ares, quando a trombeta tocar, não me importa o que a senhorita vai estar fazendo. Oxalá que o Senhor não te pegue desprevenida. Oxalá que o Senhor não te pegue na beira de uma praia com uma roupa completamente imoral, tentando mostrar para os homens aquilo que você pensa ter. Oxalá que você esteja de joelhos naquele dia. Oxalá que a senhora esteja na frente do seu tanque, lavando a sua roupa, chorando, mas cantando hino. Oxalá que o Senhor esteja dirigindo o carro, se vendo livre das opressões do diabo. Oxalá que você esteja vencendo as tentações, porque se isso acontecer por um momento de dor vai se dissipar. Eu acredito que haverá um gozo tão grande dentro da nossa alma, porque quando o Senhor se aproximar, você já passou um ímã sobre uma limalha de ferro. Antes que o ímã se aproxime, na medida que você vai descendo, a limalha de ferro começa a se mover daqui para colar. Quando o Senhor estiver se aproximando, o meu espírito e o seu vai começar a se convulsionar. Você que nunca falou em línguas, se prepare. Você vai abrir a boca para falar mamãe e vai soltar uma rajada de glória. Eu creio que o Senhor colocará um novo cântico nos seus lábios, e daqui a pouco a dor vai ser transformada em gozo, a tristeza em alegria. E antes que você fale, meu Deus, você só vai sentir algo te arrancando da terra, e ao olhar para cima não vai ver nuvem, não vai ver lua, não vai ver sol, vai ver o seu noivo sentado em cima de um cavalo branco, dizendo: venha, amada minha. Ah, como eu espero esse dia. Isso não é ficção, pregador. Pode ser, mas é uma ficção que vai acontecer. Filipe batizou um eunuco, e tendo batizado o eunuco de Candace, o porta-ofertas da rainha Candace, quando ele deita o eunuco nas águas, se levanta. No momento em que o eunuco está limpando os seus olhos para tirar as águas, ele olha de um lado para o outro e diz assim: onde está Filipe? E a minha Bíblia diz: e Filipe foi arrebatado e transportado para um outro lugar. Estarão dois no campo, um será tomado, o outro será deixado. Estarão dois deitados em uma mesma cama, um será deixado, o outro será levado. Serão os filhos que nunca obedeceram seus pais, que levam uma vida desregrada, torta, miseravelmente podre. Estarão eles pensando que tudo estará bem. Ao procurarem os seus pais, que são crentes em Cristo Jesus, não os encontrarão. Quero ver como vai ficar a cara daqueles crentes mundanos, que nos chamam de quadrado, que quando ouvem a pregação do pastor Marco diz que eu uso o cajado com muita violência, que quando olham para mim me chamam de desequilibrado. Eu quero ver a cara deles. Pena que não vou estar vendo, porque enquanto eles estarão atormentados aqui, eu estarei sendo recepcionado no céu, e sentando numa mesa imensa, serei servido pelo próprio Jesus. Eu quero ver você do meu lado lá. Quero ver você sentado do meu lado, pegar na mão do outro e dizer assim: valeu a pena sofrer, valeu a pena ser chamado de fanático, de quadrado, de desequilibrado, valeu a pena, valeu.
demais para a gente se misturar com ela. Ainda ontem eu era um garoto que andava pelas ruas da Vila Tatu, correndo atrás de cachorro, jogando com pedras de estilingue e atormentando os bichinhos. Vai dizer que você nunca fez isso. Hoje eu sou um homem de cabelos... Está ficando branco meus cabelos. Tenho 3 filhas. E daqui a pouco, serei chamado de vovô. E se Jesus não voltar dentro da minha época, eu verei a morte. E atravessarei essa existência. O problema do ser humano é esse. Ele vive pensando que nunca vai morrer. Ele vive o hoje, jamais imaginando que o amanhã vai acontecer. O problema do cristão é esse. Bom seria que se todo crente aceitasse Jesus e logo partisse para a glória. Porque no primeiro amor, ele faz qualquer coisa pelo seu Salvador. Ele é santo, ele busca Deus, ele ora. Mas depois de 5 anos dentro de uma igreja, depois de 10 anos dentro de uma igreja, ele começa a descobrir que aquela igreja não é tudo aquilo que ele pensava ser. E ao invés de lutar para mudá-la, ele entra no mesmo ritmo. E que nasce, qual é a geração disso? Esse crente que está do seu lado. Está aqui dando glória a Deus, mas carrega um maço de cigarro dentro do bolso dele. Está aqui conosco dizendo que Jesus é bom, mas tem 2, 3, 4, 10 amantes lá fora. Está aqui dizendo que ama Jesus, mas é um mesquinho, é sovina com dinheiro. Pensa ele que vai aqui tentar guardar para quem? Se Jesus voltar agora, para onde você vai? A minha alma foi treinada para o arrebatamento. Eu não aceito nada mais e nada menos do que a coroação com o arrebatamento, se Jesus não me levar antes com a morte. Eu não nasci para ficar aqui. Você nasceu para ficar aqui? E sabe o que eu acho mais lindo? É que a minha religião, ela é muito mais bondosa do que outras que tem por aí. Porque tem outras que tem por aí que o céu deles não cabe a gente. Só cabe 144 mil. A minha não, a minha diz que serão tantas como a areia da praia. Gente de todas as raças, tribos, línguas e nações. A única coisa que eu fico triste é que o Ministério Apacentar de Música vai ter mais privilégio do que eu lá em cima. Porque lá não precisa de pregador, então eu vou aposentar minha chuteira. Vocês vão continuar cantando, mas você vai ter que me aguentar, porque aqui eu só faço a voz estrovando. Lá em cima Jesus vai me dar uma voz de soprano, se Deus quiser. Eu quero passar a eternidade ao lado do meu Salvador, porque eu não nasci para ser um perdedor. Estou aqui de passagem, eu estou com um pé na terra e o outro dentro do céu. A minha mente está fixa nas coisas da terra, mas está fixa nas coisas do céu. Eu quero Cristo, eu quero o céu. Quem quer comigo, abre a boca da glória. Não deixe que as tribulações momentâneas desse tempo tirem você da presença dele. Não deixe que as perseguições humanas, as calúnias, as fofocas, as seduções de Satanás te arranquem da presença dele. Não vale a pena. Não sinta inveja do ímpio. Não se venda. Não faça negócio com Satanás. Não deixe ele te seduzir com as mesmas coisas que ele tentou seduzir o meu Salvador. Tenha caráter. E olhe para ele e o vença dentro da palavra. Se ele falar para você, te atira daqui de cima, porque Deus vai dar ordem aos anjos para te guardar, diga para ele, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Se ele disser assim, se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar todo o reino do mundo. Lembre-se que ele é mentiroso. Ele é pobre de marré. Satanás não tem nem onde cair morto. Ele não tem nada. Mas você serve a um Deus que é dono do ouro e da prata. Se ele te oferecer riqueza, chuta o mulambo dele para o inferno. Você nasceu para coisas maiores. Faça assim comigo. Olha para o seu irmão e diga assim, eu tenho tomado vitamina. Diga, estou forte em Cristo. Aí diga para o seu irmão, só vou te contar um segredo. Diga, sabe qual é o segredo da minha força? A minha fraqueza. Como é, pastor Marcos? A matemática do meu Cristo é diferente. Para ele
quanto mais fraco você está, mais forte você está. Eu quero que Satanás escute o grito do ministério apacentar lá no inferno, porque aqui perto ele não se aproxima, porque não é trouxa. E quero que ele entenda que nenhuma dessas almas que estão me ouvindo aqui serão arrebatadas por ele. Estão todas seladas para a eternidade. O mais fraco crente aqui é mais forte do que o império das trevas inteiro. Se é verdade, tire os pés do chão para adorar. A igreja medieval usava troncos e queimava os seus hereges. A igreja romana, no livro O Comunismo e o Evangelho Eterno, diz que para limpar a alma dos hereges, amarravam eles pelas pernas em um tronco, as mãos para trás, com um alicate puxavam a língua do ser humano de forma truculenta, o maior que eles podiam fazer, o máximo. Colocavam uma madeira debaixo e pregavam 2 pregos. E a pessoa morria asfixiada. Levava 20 a 25 minutos. Tentavam eles usar armas naturais. E o Senhor diz que a igreja do arrebatamento terá suas armas trocadas. Gideão, quando partiu para a guerra, o Senhor disse: guarde a espada, guarde a lança, guarde a faca. Senhor, eu vou usar o quê? Você vai usar um cântaro vazio, com uma tocha de fogo, e vai falar para o povo gritar. Deus está trocando a arma da nossa fé, está nos preparando para o arrebatamento. Deus vai colocar hoje na sua mão uma tocha de fogo. Ai, Jesus, não, você não entendeu, eu vou dizer de novo. Deus está colocando nas suas mãos uma tocha de fogo para incendiar a seara dos filisteus. Satanás vai ter que se mudar do seu bairro, vai ter que se mudar da sua cidade, vai ter que se mudar da sua casa. Porque quando você entrar pelos caminhos hoje mais tenebrosos, o brilho da chama do Espírito que o Senhor está acendendo em ti virá para iluminar e encandecer o nosso caminho. Deus colocará nas suas mãos um cântaro, mas é vazio. Diga para o seu irmão: é um vaso. Diga: mas é vazio. Pergunte para mim: por que vazio? A igreja do arrebatamento é uma igreja que vai se esvaziar de todo o ego, de todo orgulho, de todo sentimento natural, para ser cheia da graça do Espírito, senão não sairá da terra. Segundo, terceiro, é uma igreja que vai ter um vaso vazio, mas vai ser um vaso de barro. Por quê, pastor? Tem muita gente que pensa que é um vaso de ouro, que é um vaso de cobre, que é um vaso de ferro, que não pode ser quebrado. A igreja do arrebatamento é uma igreja disposta a ouvir e se quebrar na mão do oleiro. É uma igreja humilde, sincera, pequenina, mas verdadeira. Basta o oleiro olhar para ela, ela se trinca por inteiro e é Ele quem vai refazê-la. Deus está refazendo a nossa fé. Eu profetizo que Deus levantará nesta noite aqui profetas no estado do Rio de Janeiro. Profetizo que cada crente aqui será uma trombeta de Deus, porque este é o próximo passo. Além de Deus colocar nas mãos deles um vaso de ouro, um vaso de barro, uma tocha de fogo, Deus colocou trombetas na mão deles. Deus colocou buzinas. Olha para o seu irmão e diga assim: como é que está a sua buzina? Pastor Marco, que buzina é essa? Pode ser a pregação verdadeira do Evangelho, mas como eu sou pentecostal, eu costumo dizer que é o grito dos vencedores. Deus vai colocar na boca desta igreja o toque de uma trombeta pentecostal. Me perdoe aqueles que não são pentecostais, nada contra você, mas a igreja vitoriosa que vai triunfar será uma igreja de grito. Será uma igreja que vai vencer Satanás na pura unção da sua palavra e do seu louvor. Se você pode orar em línguas, que você levante a sua voz ao céu agora e dê pelo menos uma rajada de línguas estranhas de 30 segundos aqui. Incendeie a atmosfera deste lugar. À meia-noite ouviu-se um grito. A minha Bíblia diz, na parábola que lemos, que à meia-noite chegou o noivo. E havia algumas virgens que não tinham azeite na sua botija. Isso é o mais triste. É sabermos que temos duas igrejas dentro da igreja.
Antigamente eu pregava assim: Jesus vem tirar a igreja do mundo. Tive que refazer meu sermão, dizer que Jesus vem tirar a igreja da igreja, para depois tirar a igreja do mundo. Eu estou pregando para uma igreja que está dividida em duas partes: a igreja militante e a igreja triunfante. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E não é por causa de sinais e de prodígios que alguém vai alcançar a graça divina. A salvação não é por aquilo que fazemos, é por aquilo que Ele fez e nós o agradecemos. Deus está procurando hoje uma igreja santificada, uma igreja que possa se preparar de uma maneira diferente, que possa pedir para Jesus pingar colírio nos seus olhos e abrir os seus olhos para não ser engodada, que possa abrir os seus ouvidos, porque a nossa igreja está viciada em palavras proféticas de cunhos humanos. O nosso povo está enxertado no meio de palavras vazias e ocas. As igrejas estão cheias não é por causa da santidade de Cristo, mas por causa do poder que Ele tem de criar coisas do nada. As pessoas vêm à igreja em busca de um milagre. Mal sabem elas que só de estarem na igreja já desfrutaram do maior de todos os milagres, que é o seu nome estar escrito lá em cima no livro da vida do céu. Incline a sua cabeça por um momento. Seja sincero contigo mesmo. Deixa-me falar umas coisas que os meus pais me falaram na fé há 15, 18, 20 anos atrás. O seu corpo ainda é templo do Espírito Santo? Como está a sua botija? Não é apenas botija para sermos cheios do carisma do Espírito. Como vai a pessoa do Espírito Santo dentro da sua vida? Se Jesus voltasse agora e a trombeta ecoasse dentro dessa igreja, você tem certeza que subiria? Pense. Seja sincero. Eu ouço o gemido não de homens, mas do Espírito Santo. Vejo Ele olhando para você dizendo assim: tu dizes que me amas, mas tu não me amas, tu me enganas. Eu vejo o Espírito Santo olhando para você dizendo assim: Pai, abre os olhos deles, porque eles pensam que ser crente é participar de um show todos os dias. Igreja não é entretenimento. Vem, Senhor Jesus. Como é que se dá glória a Deus agora, quando a espada de Deus está sobre os nossos pescoços? Levante a sua cabeça, respire fundo. A igreja do arrebatamento é uma igreja que tem azeite na sua botija, que tem a presença do Espírito Santo em si. Mas o Espírito Santo não pactua com uma vida torta. Não permanece em cima de pessoas que vivem de engano. Não visita lares que estão fora do contexto da Bíblia. Gritos e pulos pode ser imitado com muita facilidade. E não é porque gritamos tanto e fazemos e acontecemos que sabemos que vamos para o céu. O céu é um lugar divino. E nós perdemos o elo que nos liga a Deus nesse quesito aqui. Fazemos tudo que não presta. Estamos aqui dentro agora mesmo, pulamos, saltamos, e o da esquerda não pode olhar porque está na direita. Brigas internas. Pessoas com pecados grosseiros. Prostituição dentro da igreja.
fornicação dentro da igreja, adultérios dentro da igreja, ladrões dentro da igreja. Ladrões, pastor? Sim. O Senhor disse que quem não dizima é ladrão. Pessoas que estão se enganando, dizendo que vão, mas não vão. Pensando que são, mas não são. Dizendo que tem, mas não tem. Tenho pena dessas pessoas, porque acham que estão enganando a Deus. Mal sabem elas que estão se enganando. E quem geme é o Espírito Santo. Quem sofre é o Espírito Santo. Porque a incumbência de preparar este povo está nas mãos dele. É ele quem convence o homem. Mas como ele vai convencer o homem? Se não há quem pregue verdades. Se o povo só dá glória a Deus quando alguém diz: olha um anjo aí, olha o fogo aí, Deus vai te dar um carro, vai te dar uma fazenda, Deus vai te levantar, vai fazer isso, aquilo. Todo mundo dá glória. Quero ver dar glória a Deus agora. Quando o Senhor está mostrando para você que você não vai ser arrebatado. Eu tive 2 sonhos no decorrer da minha vida. Um deles, eu havia ficado. Eu fiquei mal por 2 semanas. Eu acordei triste. Eu fiquei sem comer quase 4 dias. No sonho eu estava dentro de um lugar, dentro da igreja. Quando eu levantei as mãos para adorar, eu abri os olhos, não tinha mais ninguém. Eu comecei a gritar de um lado para o outro: onde estão todos? E uma voz interior me dizia: foram todos para o céu e você não. E eu comecei a dizer: mas eu fiz isso, fiz aquilo. O Senhor disse: a religião cristã não é uma religião de fazer coisas, é uma religião de sentir coisas. Você fazia, mas não fazia por sentimento puro. Fazia porque as pessoas te oprimiam e te mandavam. Não se engane. Eu sofri 4 dias sem poder comer, somente pensando na possibilidade de não ir para o céu. Ou você pensa que isso não vai acontecer? Satanás já preparou o palco. O anticristo já deve ter nascido. A União Europeia, do mercado comum europeu, estão todos apontando para uma urgência em busca de um líder que possa dar a eles diretrizes globais. Pastor, mas a igreja está crescendo tanto, a igreja está inchando, não está crescendo, porque o crescimento é saudável, o enxume não é. A igreja precisa se santificar. A igreja precisa começar a falar de novo para os seus crentes tomarem cuidado com onde colocam os seus pés, onde colocam os seus olhos, onde a sua mão toca. Estamos deixando os crentes à la vontade. Ovelhas que não têm pastor. E eu falo isso com temor a Deus e o meu corpo todo arrepiado. Parece que eu vejo Deus sentado no seu trono olhando para essa igreja. Apreensivo, olhando qual é a sua reação diante de um sermão como esse. Deus está procurando uma igreja que tem azeite, que o Espírito Santo more dentro dela. É impossível você ter o Espírito Santo dentro de você e levar uma vida desgraçada e podre. Ele é poderoso e santo demais. Eu imagino onde é que ele está nessa hora aqui dentro. Eu sei que ele está dentro de mim, de você, mas um culto como esse é especial. Num culto como esse, eu creio que pessoalmente ele sobrevoa a igreja, com uma caneta na mão e um papel, olhando para você, escrevendo as suas reações. E ele chora por dentro, porque algumas pessoas estão me ouvindo. A palavra entra aqui e sai por aqui. Sua mente está cauterizada, não sente mais nada, está se sentindo desconfortável.
Por outro lado, ele limpa as lágrimas e sorri. Porque vê algumas pessoas aqui sentindo dores. E por mais que doa, continuam dizendo: Espírito, fala, Deus. Fala, Deus. A igreja que milita e a igreja que triunfa está aqui dentro. Feche seus olhos de novo. Onde está o azeite que você ganhou? Onde está o Espírito que um dia te visitou? Onde está a pureza que o Senhor deseja? O arrependimento e o lamento. É melhor chorar aqui, se arrepender aqui. Chore, igreja. Quem sabe essas lágrimas venham lavar a sua alma. Ele está voltando. Está voltando. Oh Deus. Vai, Espírito do Senhor. Vai sobre a igreja que vai triunfar. E onde houver alguém, Senhor, destinado ao triunfo, enche eles agora. Mas põe a tua glória dentro deles tão forte que eles não consigam mais ficar em silêncio. Enche a igreja triunfante. E aqueles, ó Deus, que não estão sentindo nada, libera sobre eles agora a sua paz. Isso, faz isso. Tem gente se jogando no chão, tem gente... Isso, faz isso. Ai! Ai! À meia-noite, Sansão arrancou as portas de Gaza. À meia-noite, Eutico morreu dormindo. À meia-noite, as portas da prisão foram rompidas pelo louvor de Paulo e Silas. À meia-noite, parte da igreja tinha azeite, a outra não tinha. À meia-noite, Deus equipou o Gideão para a sua batalha. Levante a cabeça, igreja. Que bom, é sinal que você está vivo. À meia-noite, o anjo do Senhor passou pela terra do Egito. A terra marcada com sangue. A casa marcada com o sangue do Cordeiro. Ficou ilesa da morte. E aqui não tinha marca do sangue. Foi morta e destruída. À meia-noite, Deus vem buscar uma igreja perdoada. Uma igreja que tem a marca do sangue de Cristo sobre ela. Se não houver a marca do sangue, você vai sair daqui hoje sentindo o pior lixo humano da sua vida. Mas eu tenho uma boa palavra para você hoje. Quem está pregando, além de profeta, também é sacerdote. E como sacerdote, eu tenho o direito de entrar na presença de Deus e pedir para Ele perdoar você de todo o seu pecado. E por mais negro que seja o seu pecado, o Senhor vai te transformar em branco como a alva lã. O Senhor vai te transformar puro como a neve. Deus vem buscar uma igreja perdoada. Cotovele seu irmão, diga para ele: você se sente perdoado?
Sabe o que todo homem inteligente deveria fazer ao entrar na igreja? Não era buscar riquezas. Não era entrar na igreja e fazer campanhas para que a sua família seja unida. Não era vir para uma reunião especializada em reuniões para empresários, para saber como conduzir os seus patrimônios. A igreja não existe para isso. Isso é invenção humana. Todo homem inteligente deveria entrar aqui dentro e pedir remissão dos seus pecados. Perdão na sua alma. Em São Paulo, uma vez, me apresentaram um grande empresário. E o pastor me contou isso na igreja. Eu achei interessante a história. Era um homem pobre que buscou e Deus o transformou num homem rico. E quando ele ficou rico, ficou entorpecido pelo dinheiro, porque o dinheiro entorpece o ser humano. Talvez seja por isso que boa parte dos crentes não tem ele. Talvez seja uma maneira de Deus te privar de perder a sua salvação. Ele ganhou dinheiro. Chegou um belo dia que ele ligava para sua família e dizia: olha, o papai não vai jantar. Dizia para sua esposa: querida, eu não vou jantar porque eu tenho reuniões com os fornecedores, com os clientes. Cada dia ele tinha uma história, mas não era isso. Ele tinha várias secretárias. E como o dinheiro é um afrodisíaco, poder é um afrodisíaco, atrai. O dinheiro deixa a pessoa bonita, interessante. Ele começou a levar uma vida desgraçada. Dormia com uma, com duas, com todas as mulheres que ele via pela frente. Um dia ele marcou uma reunião com uma de suas secretárias, avisou em casa que não ia jantar, mas a moça adoeceu. Como não dava para ligar mais para ninguém por causa do horário, ele voltou para casa frustrado. Quando ele chegou em casa e abriu a porta, estava a esposa e o filhinho pronto para jantar. Quando viram ele, deram saltos de alegria. E ele abriu um sorriso profano, hipócrita, mentiroso. E disse: olha, não deu certo a reunião, eu vim para casa mais cedo hoje. O filhinho deu um pulo no colo dele e disse: ô papai, ainda bem que o senhor vai estar conosco hoje, que hoje nós vamos poder jantar junto. A mulher crente, o filho crente, sentaram ao redor da mesa, participaram daquela ceia, comeram. E na hora de dormir, o menino disse assim: papai, todo dia a mamãe me põe para dormir, hoje o senhor pode me colocar para dormir? O pai foi colocá-lo para dormir. Quando colocou ele na cama, deu um beijo nele, disse boa noite, e disse: não, papai, a mamãe todo dia antes de dormir, ela lê um versículo da Bíblia comigo. O senhor pode fazer isso? E o pai pegou a Bíblia. Quando ele abriu a Bíblia, parece que Deus naquele dia resolveu pegar ele. Que onde ele abria a Bíblia, estava lá: eis que sou contra ti. Arrependa-te. Ele tentou ler a Bíblia umas 4, 5 vezes, não deu certo. Fechou a Bíblia e disse: filho, papai está tão cansado. As letras estão embaralhando aqui, eu não estou conseguindo enxergar. Perdoa, papai. Outro dia, o papai lê para você a Bíblia. Ele disse: tá bom, papai. O pai foi assim: meu papai, então ora comigo. Ora por mim, papai. O pai ficou desconcertado, há tanto tempo sem orar, dobrou o joelho perto da cama do menino, pegou no bracinho dele. Quando foi tentar falar, não saía nada. Porque ele sabe que Deus não ouve a pecadores. Engasgou, não saía. Disse: filho, papai está tão cansado que eu não consigo nem orar, filho. Você desculpa, papai. Outro dia o papai ora com você. Ele falou: papai, tem dia que a mamãe está igual ao senhor. Aí sabe o que ela faz? Ela fica de joelho e eu que oro por ela. Deixa que eu vou orar pelo senhor. Abraçou o pai dele e disse assim: papai do céu, está aqui o meu papai hoje. Quanto tempo que ele não jantava com a gente? Papai, muito obrigado por ter me dado um pai na terra tão abençoado. Ele queria estar com a gente todo dia, mas não pode, porque ele trabalha muito para trazer comida para dentro de casa, para dar conforto para mim, para a mamãe. Papai do céu, muito obrigado pelo pai que o Senhor me deu. Abençoe ele, papai. Dá uma noite tranquila para ele, estar cansado. Tira o cansaço dele. O pai já estava mole. Aí o menininho disse assim: papai do céu, te faço só mais um pedido. Quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. O pai deu um grito: não! Não! Se jogou no chão, se contorcendo. Porque o pecado é uma anestesia dada, mas quando o efeito passa, a dor floresce, a pessoa se contorce. O filho assustou, a mulher entrou pelo quarto, pediu para o menininho sair.
E ela disse: meu bem, o que foi? Ele: não. Ela disse: não, que meu filho quer ser como eu. Não pode. Ela começou a chorar também, porque era mulher de oração. Ela disse: eu sei o que você anda fazendo. E ele olhou para mim e disse: por que você não saiu de casa? Eu disse: porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, e eu esperei em Deus. Ele disse para ela: você podia ter dado queixa numa delegacia, qualquer coisa, por adultério, levar todos os bens que eu tenho, a metade deles. Eu falei: filho, eu dei queixa, mas foi em outra delegacia. Dei queixa no círculo de oração da igreja, joelho dobrado no chão. E ele chorando disse assim: me perdoa. Ele disse assim: eu te perdoo agora. E Jesus também disse: Jesus não vai me perdoar. Ele disse: vai. Ela abriu a Bíblia com ele e leu versículos da Bíblia com ele. Porque o coração quebrantado, ele atrai de volta a presença de Deus. Feche seus olhos de novo. Estou sentindo o Espírito Santo como uma marreta. Deus não quer super-homens na sua casa. Porque Deus sabe que todo super-homem conhece o poder da criptonita. Todo herói tem um vilão. Você não é fraco porque quer. Faz parte da sua natureza. Os que não podem continuar desse jeito. Jesus hoje quer te trazer de volta para a presença dele, irmão. Só existe um poder que perdoa o ser humano. É o poder do sangue de Jesus. E só existe uma autoridade na terra que pode usar esse poder. É a igreja onde você está. A igreja soberana. Se essa igreja levantar as mãos para o céu, daqui a pouco ele ficar assim: pode perdoar Jesus. Jesus vai apagar todos os seus pecados. Se essa igreja decretar a sua vitória, vai acontecer um reboliço na sua vida. Mas para isso, os seus olhos que estão secos devem lacrimejar. Essa arrogância tem que desaparecer. Desce do salto. Estava programado a vir aqui apenas do meio do mês para frente. Deus me trouxe antes, num dia que o vosso pastor não estava, porque ele sabia que você precisava ouvir isso. Engole, come, mastiga. Come esse cordeiro com ervas amargas. O que tem de gente aqui dentro que é enrustido por dentro, com crises na sua vida sexual, homossexuais enrustidos, lesbianismo, gente com defeito por dentro, vícios e 1 milhão de coisas mais. Ao invés de tratarem o seu problema, falarem com Deus, buscar apoio e ajuda, se fantasiam de super-homens, se fantasiam de mulheres cheias de autoridade, e vêm para o culto e batalham, gritam, pulam, saltam, na primeira esquina escorregam, porque tem vergonha de falar disso com Deus. Não tenha vergonha. Faz como Davi, aprende com ele. Chega diante dele e diz: Deus, eu sou um desgraçado mesmo. O mestre da Bíblia, Paulo, um dia se trancou no quarto e disse assim: Deus, o que eu quero fazer eu não consigo. E o que eu gostaria de fazer eu nunca dou conta. Mas o que eu não quero eu faço todo dia. Ei, eu não estou falando do Zequinha da esquina, do açougueiro que você conhece. Estou falando de Paulo. Paulo está dizendo que tem um espinho na carne. E aí vem os teólogos e tentam deificar Paulo, dizendo assim: não, Paulo tinha problemas na sua saúde. Por que será que Paulo é tão idolatrado? Será que Paulo não se apaixonou por uma irmã onde ele passou, que era casada? Uma irmã que lhe deu comida, lhe abriu a porta. Será que não se apaixonou por ela? Será que Paulo não tinha algum distúrbio por dentro? Porque ele está dizendo que esse espinho era tão grave, que era um mensageiro do diabo que vinha e esbofeteava ele, ele caiu no chão todos os dias.
Mas quando estava de posse da palavra, era um super-homem. Mas era um homem que tinha um problema. Mas ele não se escondeu. E o dia que ele disse: Deus, eu sou assim, 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 miserável homem que sou, Deus olhou para ele e disse assim: fica tranquilo, a minha graça te basta. Interessante, isso vai levantar o seu espírito. Os homens mais interessantes da Bíblia, importante, era tudo gente parecida comigo e com você. Deus é um ser, eu já preguei isso aqui, que tem dificuldades em tecer elogio acerca do homem. Mas teve um homem que disse assim: é o homem mais manso da terra. E o homem mais manso da terra, na biografia dele, conta assassinatos. Ele matou um homem e enterrou na areia. O mais manso matou um homem e enterrou na areia. O outro da Bíblia diz assim: é um amigo de Deus. O amigo de Deus contou uma mentira tão esfarrapada no Egito, que a nação do Egito inteira foi amaldiçoada e quase morreram. E a minha Bíblia diz, a minha Bíblia vai mais longe: quem mente é filho de quem? E a Bíblia diz que esse mentiroso era amigo de Deus. Teve um outro que disse assim: é um homem segundo o meu coração. Esse foi o extremo. Mandou matar o marido da sua amante, dormiu com ela, e só se arrependeu porque alguém veio diante dele e contou uma parábola para ele. E Deus, mesmo depois de tudo, disse assim: ó, o cetro nunca se arredará da mão dele. Será para sempre o rei de Israel. Eu falei de Davi, de Abraão e de Moisés. O alicerce da fé dos judeus. Os 3 homens mais importantes da linhagem dos judeus. Era tudo gente desgraçada. Aí eu orei a Deus e disse: Deus, por que o Senhor elogiou tanto eles? O Senhor disse para mim: porque eram sinceros. O dia que eu chamei Moisés para trabalhar para ele, Moisés: Senhor, eu sou um homem de palavra dura. O Senhor viu lá, eu matei um lá no Egito. Quando Deus foi falar com Davi, Davi disse: Senhor, risca o meu nome aí, pode fazer o que o Senhor quiser, porque eu pequei. Só não tira teu espírito de dentro de mim. Quem falou para riscar foi Moisés. Moisés chegou diante de Deus e falou: Senhor, eu sou um pecador sim, mas se for para o Senhor jogar esse povo tudo dentro do inferno, risca o meu nome do seu livro agora, porque eu não sou melhor do que eles. Quer ser grande diante de Deus hoje? Quer ser arrebatado? Seja sincero. Confesse os seus pecados agora. Pastor, para quem? Para o senhor? O senhor vai fazer uma filha e vai me atender? Não! Eu não preciso saber do seu problema. Só Deus precisa. Porque eu sou homem igual a você. Quem disse que eu posso julgar alguém aqui? Quem é o ser humano para julgar alguém? Olha, a minha matéria é igual a sua. Carne e osso. Agora há um espírito sobre nós, intercedendo agora com gemidos inexprimíveis. E esse está levando diante de Deus agora tudo que você é de verdade. E tem boas notícias. Eu vejo um sorriso nos lábios de Deus hoje. Lá no nosso interior, conta a história de um rapaz, de um menino chamado João, que tinha sua irmã, que era Mariazinha. João era um menino muito alegre, sapeca que só, com um bodoque na mão, um estilingue. Ele saía no meio do quintal da casa da sua mãe, do sítio dela, e a mãe criava gansos. E João um dia pegou um ganso para Cristo. Pegou e fez do ganso um tiro ao alvo. E começava a jogar suas pedrinhas. E passavam de raspão perto do ganso, até que uma pedra acertou o ganso e ele desfaleceu e morreu. Quando o menino percebeu que o ganso morreu, João foi lá e fez um buraco no chão para enterrar o ganso. Quando ele estava enterrando aquela ave no chão, quem chegou perto dele? Maria, que era sua irmã mais velha. Quando a irmã dele viu, disse: João, o que você fez? E ele falou: pelo amor de Deus, não conta para a mamãe que a mamãe vai me bater. A irmã, muito sábia, olhou para ele e disse assim: olha, tudo bem, eu não conto para a mamãe, mas... Aí vem a chantagem. Mas... Ele disse: mas o quê? Tudo que a mamãe mandar eu fazer de trabalho de casa, você vai levantar na hora e vai dizer que você quer fazer no meu lugar, ok? Você não conta para ela? Não conta. Então tá bom. Foram jantar naquela noite. Quando terminaram de comer, João estava levantando para ir para a cama. A mãe: Maria, vai lavar a louça.
E ela, mamãe, o João falou para mim que está com vontade de lavar a louça. O João falou, eu não falei nada não. Ela colocou a mão na boca e disse assim, o ganso. E ele, é verdade, mamãe, é verdade. Estou com vontade de lavar a louça hoje. E ela gostou tanto dessa história que ela fez isso com ele a semana inteira. Tudo que a mãe mandava fazer, o João ia fazer no lugar dela. Limpar, varrer a rua, cortar a grama, fazer tudo ele fazia no lugar dela por opressão. E a mãe não era boba. A mãe percebeu que aquele não era o espírito do menino. E o que ela fez um dia, numa tarde, ela fez um bolo de fubá com um chá bem gostoso. Chamou o menino, disse, vem tomar café com a mamãe. A menina tinha saído. Ele foi sentar na cadeira e disse, não, mamãe, o que você sente aqui no meu colo? Faz tempo que você não senta no meu colo. E quando ele sentou no colo dele, sentiu o calor da mãe dele. Ele estava comendo, a mãe fez um carinho na cabeça e disse assim, João, você não está bem. O que aconteceu? Ele engasgou e disse, nada, mamãe. A mãe dele disse, filho, eu te conheço desde que você nasceu. O que aconteceu com você? E ele, nada, mamãe. Filho, eu sou sua mãe. O que aconteceu com você? Ele começou a chorar. Ele disse, mamãe, eu fiz uma coisa que não devia. Ela disse, o que você fez? Mamãe, eu matei aquele ganso, mamãe, que a senhora tinha. Eu enterrei ele no chão. E a mãe dele não ficou surpresa. Ele disse, a senhora não está surpresa? Ela disse, não. Por que não? Porque eu vi você fazer isso. Eu olhei pelo vitrô da cozinha e eu vi você fazendo isso. Só que eu esperei que você viesse me contar. E você não veio me contar, filho. Mamãe, mas eu fiquei com medo da senhora me bater. Ela disse assim, filho, eu poderia te dar um puxão de orelha. Mas você vale para mim muito mais do que todos os gansos que eu crio. Você é meu filho. E por que você está limpando o caso todo dia? Foi a mãe, porque a Maria viu. A senhora viu ela vir. Ela disse que se eu não fizesse o que ela queria, a senhora ia me bater, a senhora ia me punir. E a mãe dele disse assim, fale para sua irmã, dá para sua vez. Quando ela pergunta, diga assim, ó, a mamãe já me perdoou. Jantar daquele dia foi uma festa. João sujou 10 pratos. Sujou uns 3 copos. Fez aquela lambança. E ele satisfeito, hilárico. E a mãe disse, Maria, vem limpar a cozinha. Ela disse, não, mamãe, o João falou para mim que está com vontade. Eu não falei não. Falou assim, não falei. Olha o ganso. João ficou de pé nisso. A mamãe viu, já me perdoou e disse que eu valho para ela mais do que todos os gansos enterrados no chão. Feche seus olhos. A historinha é bonitinha, mas eu estou emocionado aqui. Porque enquanto eu contava, eu vi um monte de Joãos aqui dentro. Vi um monte de gente que está machucada, se sentindo um lixo humano. Que enquanto eu pregava, Satanás não sabia do fechamento da mensagem, te acusou a mensagem inteira, dizendo, está vendo? Você não pode, não vai, nunca vai conquistar nada. E Jesus me manda aqui como porta-voz dele dizer para você que você vale para ele mais do que tudo. Mais do que qualquer coisa que você tenha feito. Vou lhe falar uma coisa que vai tremer o inferno. Você vale mais para Deus do que a Bíblia inteira escrita. Você vale mais para Deus do que os 10 mandamentos juntos. Você vale mais para Deus que todos os dogmas de igreja juntos. Se eu colocar você na minha mão direita e a Bíblia Sagrada na mão direita, na mão esquerda, fala, Deus, quem é que o Senhor prefere ficar? Esse seu servo que é sujo, que tem levado uma vida imoral, esse ser humano machucado, cheio de dores, na minha mão direita, ou a Bíblia na minha mão esquerda, ou as leis, a beleza dos dogmas, as doutrinas da igreja? O Senhor vai dizer, eu amo a minha palavra, eu amo os dogmas, mas eu sou apaixonado por esse homem, por essa mulher. Porque a Bíblia foi escrita por causa de você. Não foi você que nasceu por causa dela. Eu quero que Satanás escute em alto e bom som, porque daqui a pouco vai haver ruídos dentro dessa igreja. Ruídos de uma cachoeira. Uma cachoeira do sangue de Jesus vai descer sobre nós agora. Eu profetizo que virá sobre nós o perdão, porque a igreja do arrebatamento, a igreja desta hora final, é uma igreja perdoada. E só quem acredita nisso, fique de pé. Feche seus olhos.
Eu nunca fiz um convite aqui nessa igreja, eu vou fazer hoje. Que bom que os corredores estão limpos hoje, porque hoje eu quero ver a verdade. Feche seus olhos. Não tenha medo. Não tenha vergonha. Eu quero saber onde estão os homens e mulheres dessa igreja, que têm coragem de admitir que precisam de perdão, que precisam hoje sentir de novo a mão de Deus sobre eles. Não me importa o que você fez, não me importa o que você tenha cometido, eu não quero saber detalhes. Eu quero saber onde estão as pessoas que precisam hoje saírem daqui com a paz do seu espírito, que querem voltar a ter certeza da sua salvação. Tenham coragem de sair do seu lugar e vir aqui na frente. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. À meia-noite ouviu-se um grito: eis aí o noivo, sai ao seu encontro. Lava-me, Senhor, Oh meu Deus, e refrigera minha alma. pegue no braço do seu irmão. Não é na mão, é no braço dele. Toda a igreja faça isso. Pega no braço do seu irmão. Estou sentindo uma glória de Deus aqui. O Senhor está me dizendo que muitos dos que vieram à frente há muito tempo não falam em línguas. Jesus está me dizendo que vai renovar agora. Alguns dos que vieram à frente não podiam ter contato com Deus. Além de receberem contato com Ele, vão ser batizados com o Espírito Santo agora. E aqueles que estão livres de todo o peso, esses que não vieram à frente, serão renovados ao ponto de tocarem os céus agora. Deus, como sacerdote que trouxe a palavra profética para o teu povo agora, assim como Samuel era sacerdote, juiz e profeta, eu ministro agora como sacerdote o coração do seu povo diante de ti. Eu te peço como sacerdote, olhe para eles, e assim como orou Salomão, eu te peço, todo aquele que se aproxima do altar deve ser perdoado. Todo aquele que toca nas portas do altar recebe uma segunda chance. Todos que vieram aqui à frente sejam perdoados agora. Recebam um banho do sangue de Jesus de Nazaré agora, 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 agora. Já! Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Senhor, eu entro agora no reino das trevas, pela autoridade que o Senhor me deu, e não entro sozinho. Eu levo esses que estão comigo agora. Eu ordeno aos demônios que acusam,
que arranquem as suas garras da mente dos servos e servas de Deus que aqui estão. Que voltem para as profundezas do abismo agora, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu quero que o Senhor incendeie esta igreja agora. Agora, todo crente batizado com o Espírito Santo, receba poder agora. Solte o braço do seu irmão, levante as duas mãos para cima. Quem está de joelho, fique de pé. Eu estou ouvindo barulho de espadas. Demônios estão degladiando contra anjos, por causa do perdão que está descendo sobre você. Ei, o irmão que está do seu lado está parecendo um bebê que acabou de nascer, imaculado, está limpo, lavado, perdoado. Levante as duas mãos, chacoalhe elas. Fique cara a cara com alguém, chacoalhe as mãos sobre eles.